Será que mudanças minúsculas podem mesmo levar a resultados extraordinários? É exatamente isso que a gente vai descobrir hoje, mergulhando nas ideias de hábitos atômicos do James Clear. Então, se prepare para desvendar um sistema que pode, de verdade, mudar a forma como a gente encara o nosso dia a dia. Essa situação soa familiar. A gente começa o ano, ou sei lá, uma segunda-feira super motivado para criar um novo hábito, mas depois de algumas semanas, parece que aquela empolgação toda some. Por quê? O livro do James Clear tem uma resposta bem surpreendente para isso. E a principal razão pela qual a gente desiste está bem aqui. É um conceito muito poderoso que o James Clear chama de platô do potencial latente. Pensa num cubo de gelo. A temperatura sobe de -4 para -3, -2, -1 grau e nada acontece. Quer dizer, do lado de fora nada muda, mas a energia está ali, se acumulando. É exatamente nesse ponto, nesse vale da desilusão, que a maioria de nós desiste, sem nem imaginar que o ponto de virada está logo ali na frente. Então, como é que se atravessa esse platô? A resposta está numa mudança de mentalidade, uma mudança fundamental. Focar menos nas metas e muito mais nos sistemas que levam a gente até elas. Olha, pensa bem. Todo atleta olímpico quer a medalha de ouro. Essa é a meta, certo? Mas o que de fato diferencia os vencedores é o sistema diário de treino, de nutrição, de descanso. No fim das contas, é o processo que dita o resultado. E essa citação aqui, nossa, ela resume a ideia perfeitamente. As metas nos dão uma direção, um norte. Mas são os sistemas que garantem o progresso, sabe? Mesmo naqueles dias em que a motivação simplesmente não aparece. A chave, então, não é buscar uma revolução da noite para o dia. É a busca por uma melhora de apenas 1%. Pode parecer pouco, quase nada, né? Quase invisível. Mas o poder desse 1% não está no ganho de um único dia, e sim no seu efeito acumulado ao longo do tempo. E se a gente colocar isso na ponta do lápis, o resultado é impressionante. Melhorar só 1% todo dia significa que no final de um ano a gente vai estar quase 38 vezes melhor. É como se fosse o milagre dos juros compostos, só que aplicado no nosso desenvolvimento pessoal. Ok, a gente já entendeu o poder das pequenas melhorias. A pergunta agora é, como colocar isso em prática? Para isso, a gente precisa entender a arquitetura de qualquer hábito. É um loop bem simples que o nosso cérebro segue. Esse aqui é o famoso loop do hábito. Um ciclo de 4 passos que nosso cérebro executa no piloto automático. E o mais legal disso, se a gente entende essas 4 fases, a gente pode interferir em qualquer uma delas para construir um hábito novo ou quebrar um antigo. Vamos ver um exemplo bem simples. O celular vibra, essa é a deixa. Aí vem o desejo de ver a notificação. A gente pega o celular, essa é a resposta. E a gente vê a mensagem de um amigo, que é a recompensa. Esse ciclo reforça a vontade de pegar o celular na próxima vez que ele vibrar. E é com base nesse loop que o James Clear criou um guia incrivelmente prático, as 4 leis da mudança de comportamento. Basicamente, uma para cada fase do loop. Para criar um bom hábito, o processo é simples. Vamos pegar o exemplo de meditar. Para deixar o óbvio, é só deixar a almofada de meditação à vista. Para ser atraente, é pensar na calma que vai sentir. Para ser fácil, começar com 1 minutinho só. E para ser satisfatório, é sentir orgulho no final. E uma das formas mais geniais de aplicar a primeira lei, o tornar óbvio, é o empilhamento de hábitos. A ideia é muito simples. Em vez de criar um gatilho do zero, a gente gruda o novo hábito em um que já fazemos todos os dias sem nem pensar. E esses exemplos mostram o quão poderoso isso pode ser. A gente basicamente aproveita a estrada que nosso cérebro já construiu para um hábito antigo para dar uma carona para o hábito novo. É muito mais fácil, rápido e, bem, muito mais eficaz. E para quebrar um hábito ruim? Bom, a lógica é a mesmíssima, só que ao contrário. É só inverter cada uma das 4 leis. Quer passar menos tempo no celular? Torne-o invisível, deixando em outra sala. Torne-o pouco atraente, desativando as notificações. Torne-o difícil, tirando os apps na tela inicial. E insatisfatório, pensando no tempo que se está perdendo. Mas olha, essas leis, por mais poderosas que sejam, são só ferramentas. O que realmente consolida uma mudança a longo prazo é uma coisa mais profunda, tem a ver com identidade. A mudança de verdade, aquela que fica, não acontece no nível dos resultados, mas sim no nível da identidade. O objetivo não é correr uma maratona, mas sim se tornar uma pessoa corredora. A primeira coisa é um evento, a segunda é quem a gente é. E essa aqui é talvez a ideia mais transformadora de todas.
Cada coisinha que a gente faz é como se fosse um voto para o tipo de pessoa que queremos ser. Ir à academia é um voto para uma identidade mais saudável. Ler uma página de um livro é um voto para uma identidade de aprendiz. Os hábitos são o jeito como a gente personifica a nossa identidade. A mudança real não começa com uma revolução, mas com um único e pequeno voto. Então, a questão não é o que eu quero alcançar, mas sim qual pequeno voto pode ser dado hoje, pela identidade que se deseja ter. A resposta para essa pergunta é onde tudo começa. Gostou? Então curte e compartilha!